Aí o pessoal falou para estudar mais GHT, que é um ferramenta boa de Bom dia, tudo bem? Como é que tá? Penúltima aula. Penúltima aula, não, penúltima palestra. Eu não gosto mais de aula porque não é aula, é palestra. Bom, essa palestra, na verdade, foi o capítulo do livro que mais me deu trabalho para escrever. Então, o que eu vou falar hoje vai ser é uma parte especulativa do que a gente não tem, então, algo completamente conhecido, são especulações, quero deixar isso muito claro. Hoje vai ser especulações, tá? Especulações, mas às vezes é bom também ver o que a gente pensa um pouco do que poderia ser. A gente não tem uma noção exata, mas o que poderia ser. Então, eu vou falar sobre duas especulações. Uma é sobre o início do universo. E se eu tiver tempo, hoje eu vou falar sobre especulações sobre o multiverso. Não sei se vai dar tempo, depende de como for essa primeira parte. Então, como eu estava falando para vocês, esse capítulo sobre o início do universo me deu bastante trabalho, foi talvez o capítulo mais difícil de escrever. Mas eu fiquei contente com o resultado. E eu acho que eu fiquei contente. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Aqui eu vou realmente precisar da ajuda de vocês. Eu fiz uma coisa que geralmente eu não faço. Eu peguei, basicamente, o que eu vou falar vai ser o que eu escrevi, o que eu achei que ficou bom. Eu achei que esteja enganado, mas eu achei que ficou bom. Então, vai ser assim, vai ser... Vocês vão ver. É melhor não falar. Vai ser uma viagem. De novo, as perguntas são super importantes. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, se não estiver claro, por favor, porque é o que eu vou precisar de vocês, é isso. Então, vocês me ajudam. Então, vou começar com especulações sobre o início do universo. Eu coloquei aliás, todo o capítulo eu coloco em física, eu não estou colocando aqui, mas em todo o capítulo eu também fiz. Eu coloquei um aqui, é do Sean Carroll. Ouviram falar do Sean Carroll? Ele escreve blogs, tem vários livros, é um físico muito... Eu acho que vocês deviam procurar, se vocês tiverem interesse. Escreve muito sobre muitas coisas. E ele diz assim, ó, num dos textos dele, que eu tenho a referência: a singularidade do Big Bang não indica o início do universo, apenas o final do nosso entendimento teórico. E eu acho que faz sentido, por isso eu coloquei. Né? Acho que faz sentido isso. Realmente a gente não tem, eu quero mostrar para vocês, a gente não tem um ferramental teórico ainda para estudar o que seria o início do universo, o que seria essa singularidade do Big Bang. Então, o que eu vou falar são especulações, porque a gente não sabe. Né? Então, só lembrando para vocês, então essa aula vai ser sobre o início do universo, essa palestra vai ser sobre o início do universo, a palestra da semana que vem é sobre o fim do universo. E tudo no meio a gente já falou. E aí, ó, calma. Então, vamos lá. E é muito mais difícil falar sobre o início do que sobre o fim. Isso é a minha experiência. Então, vamos recordar um pouquinho do que a gente viu, né, nessas palestras. Né? Primeiro, lembrar para vocês que os dados observacionais que nós temos hoje indicam que o universo tem uma idade de aproximadamente 14 bilhões de anos, 13,7. Isso a gente já viu. De novo, não é uma coisa que a gente mede no relógio, é inferido a partir dos dados observacionais. Qual é a fase do universo mais jovem da qual nós temos informações diretas? É a fase onde os primeiros elementos químicos, núcleos dos elementos químicos mais leves, foram formados, que a gente dá o nome de nucleossíntese de elementos leves. E isso ocorreu quando o universo tinha só alguns minutos, e até o momento é o fóssil mais antigo da história do universo. Então, fóssil que traz informações sobre as condições do universo quando tinha 3 minutos de existência. Então, entre 3 minutos e hoje,
3 minutos em 14 bilhões de anos, você pode fazer a continha, eu fiz, é análogo a alguns milímetros de distância, é como se fosse medir a distância entre a Terra e o Sol, que é de 150 milhões de quilômetros, seria como se você estivesse olhando em alguns milímetros nessa distância. Vocês terem uma ideia, vocês passam aí. Vocês terem uma ideia de quão ínfimo são 3 minutos comparado a 14 bilhões de anos. Então, de 3 minutos a 14 bilhões de anos, a gente tem conhecimento científico sobre isso. A gente tem fósseis, a gente tem informações, a gente tem modelos que funcionam bem. A gente está super contente de 3 minutos até aqui. Tá vendo? Mesmo para instantes anteriores a esses 3 minutos iniciais, nós temos uma teoria, que é uma teoria em física de partículas elementares, mais a teoria da relatividade geral. Essa teoria de física de partículas elementares foi testada em laboratório. Então, no laboratório do CERN, foram feitos testes dessa teoria de partículas elementares, a gente faz muito bem. E se você extrapolar essa teoria que foi estudada no CERN para o universo, ela permite descrever o universo até cerca de 10 a menos 12 segundos. Não estou dizendo que a gente tem evidências observacionais de como o universo era 10 a menos 12 segundos. Estou dizendo que nós temos ferramentas para descrever o universo de uma maneira confiável até cerca de 10 a menos 12 segundos. 10 a menos 12 segundos. Um pouquinho bem pequenininho. Bem pequenininho. Tá. E aí, a gente pode até pensar em tempos menores, de 10 a menos 12 segundos. E, de fato, a gente falou durante essas palestras desse processo inflacionário, inflação. A inflação ainda não existe um modelo testado. Ao contrário de física de partículas, eu falei para vocês, não está testado. Mas existem modelos. Existem modelos que são modelos consistentes, no sentido de que matematicamente a gente confia nos modelos e fazem previsões. E fizeram previsões. Esses modelos de inflação, você sabe, prever que o universo é plano, prever as primeiras sementes de galáxias, resolve o problema da causalidade, do horizonte, etc. Ok, então existem modelos inflacionários. Mas eu quero deixar claro para vocês que esses modelos não foram testados no laboratório. Então, não são modelos que nós sabemos que a natureza obedece. Não são. Mas são modelos que a gente pode postular e estudar. Então, nesses modelos inflacionários, a gente pode descrever o universo até instantes de 10 a menos 35 segundos depois do Big Bang, que é quando ocorreu a inflação. Então, de uma maneira prática, a gente viu isso acho, na palestra passada, a gente pode até pensar que no final da inflação é o início do universo que a gente conhece. De maneira prática, não tem problema nenhum em pensar assim. 10 a menos 35 segundos, o que é 10 a menos 35? Não tenho ideia do que é 10 a menos 35. Vocês têm ideia do que é 10 a menos 35 segundos? Eu não tenho ideia do que é 10 a menos 35 segundos. Não dá para pensar nisso. Então, até aí tudo bem, certo? A gente pode pensar então que, ok, então depois da inflação começou o nosso universo usual. Um universo que é descrito pelo modelo do Big Bang. Eu ficaria muito contente com isso. Eu não teria problema nenhum. Eu não tenho. Tenho. E além disso, aí você pode falar, bom, mas ok, e antes de 10 a menos 35 segundos? É claro que vai ter alguém que vai perguntar. Né? E antes de 10 a menos 35 segundos? Bom, então primeiro eu preciso falar de uma barreira que existe, que é uma barreira de conhecimento, de falta de conhecimento. Uma barreira que eu chamo de barreira teórica. Não sei se esse foi o melhor nome, mas é falta de conhecimento. E qual é essa barreira? Qual é esse limite? Então, existe esse limite, um limite do nosso conhecimento teórico atual. Qual é esse limite? E esse limite é o seguinte: nós não temos teorias adequadas para descrever o que ocorre para instantes menores que, eu escrevi isso, inimagináveis
10 a menos 43 segundos. E por que, de onde vem esse 10 a menos 43 segundos? Esse 10 a menos 43 segundos, em primeiro lugar, tem um nome. Essa época, a gente pode fazer uma época, se é que a gente pode fazer uma era do universo, 10 a menos 43 segundos, mas a gente dá o nome de Era de Planck. Planck. Alguém já ouviu falar de Planck? Físico Planck? O Max Planck foi o físico que descobriu a física quântica, né? no final, no final do século XIX, é isso? 1899. E ele introduziu uma constante chamada constante de Planck, que leva o nome dele. Acho que ele não deu o nome de constante de Planck no trabalho dele, mas é uma constante de Planck. Essa constante de Planck é que determina quando que fenômenos quânticos são relevantes. Com essa constante de Planck, você pode ter uma ideia de qual é a escala de energia ou de tamanho, se você quiser, onde os fenômenos quânticos têm que ser levados em consideração. Se você traduzir isso com uma escala de tempo, no nosso universo, daria 10 a menos 43 segundos. Então, essa é conhecida como escala de Planck, o tempo de Planck, ou era de Planck. Esse é o nome que se dá. Então, se vocês olharem textos de divulgação científica e verem era de Planck, é isso. 10 a menos 43 segundos. 10 a menos 43 segundos do que seria o início do universo, certo? Então, nesses instantes, muito, mas muito próximos ao início do universo, as energias envolvidas são tão elevadas e as escalas de tamanho são tão minúsculas que a nossa teoria da gravitação, que é descrita pela teoria da relatividade geral, não é mais adequada. Por quê? Porque a teoria da relatividade geral de Einstein não leva em consideração efeitos quânticos. Simplesmente. Então não dá, a gente não sabe. Não funciona. A gente sabe que não funciona. Então os efeitos quânticos tornam-se relevantes e, portanto, o nosso conhecimento é uma falha nossa. A gente ainda não tem uma teoria satisfatória que inclua efeitos quânticos na teoria da relatividade geral. Se bem que eu vou falar sobre especulações sobre isso hoje, certo? Porque a gente não vai poder fugir disso. Aqui a gente tem que falar de efeitos quânticos. No começo do universo, a gente tem que falar de efeitos quânticos. Portanto, hoje, para vocês, eu vou ter que explicar o que é física quântica. Além de explicar o que é Fala. No slide anterior, você tinha colocado para a gente que o universo era 10 menos 35, né? 10 menos 35 segundos. Quando isso a gente acredita, isso foi na fase onde ocorreu o processo inflacionário, onde existem modelos que nós conseguimos controlar. Então, assim, a gente tem confiança nos modelos que não foram testados. Mas fala para mim. Depois, aí no próximo slide, você coloca a área de Planck da 10 a menos 43. Isso. Entre 10 a menos 35 e 10 a menos 43, eu tinha falado da área 10 a 35, antes ainda não dava para teorizar, mas aqui, 10 a menos 43 é menos que 10. Quero dizer o seguinte, nesses pequeníssimos espaços de tempo, dá para se A gente não sabe. A gente não sabe. Então, não poderia falar que, ao invés de 10 a menos 35, colocar 10 a menos 43? A inflação poderia ter acontecido um pouco depois de 10 a menos 43. Poderia ser. Tá. Esses campos de global de gravidade quântica. Isso, qualquer coisa que reúne tem a palavra quântico com gravidade está relacionado a isso. Então, cosmologia quântica, gravidade quântica, tudo relacionado a isso. Então, a resposta é, pode ser algum modelo inflacionário que funcione em funcionar entre 10 a menos 43, um pouco depois, e 10 a menos 36. A inflação acaba em 10 a menos. Quando começa, a gente não sabe. E, de novo, modelos inflacionários não foram testados, toda aquela história, não foram testados, conhece, blá, blá, blá. Supostamente seria uma sequência. Eu tenho primeiro, começa a fazer efeito quântico, depois eu tenho É isso. E isso vai ser a conclusão dessa
palestra. Não, mas eu quero explicar bem como isso acontece. Tudo bem? Ok. Eu vou bem devagar, porque essa aqui vai ser super devagar. Para explicar, eu tenho que tentar explicar o melhor que eu posso. Bom, como eu falei, ainda não existe uma teoria satisfatória que descreva efeitos quânticos na teoria da relatividade geral. Isso que seria necessário para descrever essa gravitação quântica, etc. Existe, sim, a chamada teoria de cordas, que é a mais promissora candidata para descrever esses efeitos quânticos. E as implicações cosmológicas dessa teoria de cordas ainda estão amadurecendo. A gente não sabe ainda como que o universo, como que a teoria de cordas descreve o universo muito próximo disso. A gente não sabe. Mas existem modelos que usam teoria de cordas, tá, para isso também. Mas ainda está amadurecendo. Agora, mesmo com o tremendo sucesso da cosmologia que eu expliquei para vocês nas últimas palestras, explicar o universo depois de apenas alguns minutos após o Big Bang, até esses 14 bilhões de anos que a gente está hoje, a impossibilidade da gente escrever o universo antes dessa chamada barreira da era de Planck, porque a gente não tem ferramentas teóricas, ainda fica aquela tentação. Não fica aquela tentação? Fica aquela coceirinha assim? É irresistível. É irresistível. É a tentação de explicar sobre a mais fundamental de todas as questões. Como que o universo começou? Por que que existe algo? Por que que existe algo? Não fica? Parece até filosofia. Mas fica. E eu quero mostrar especulações sobre isso, sobre como. Mas são, de novo, eu falo tantas vezes para especulação, porque eu quero que você saiba que isso é especulação. Não é, não é um conhecimento sólido, é especulativo. E pode ser que apareçam outras especulações. Vou falar de uma delas. Você tem outras. Talvez o nosso conhecimento chegue em um ponto que ele consiga explicar muito melhor do que hoje a gente especula. Então é isso que a gente quer responder, que eu acho que seria a mais fundamental de todas as questões, ponto, né? Tudo, eu acho. Talvez a origem da vida seja outro delas, mas a origem do universo talvez seja a questão mais importante que a vida vai resolver. Ok, então vamos lá. Então, no modelo cosmológico que é aceito, mais aceito atualmente, que é descrito pela teoria da relatividade geral, que não tem efeitos, o universo teve um instante no passado que a gente chama de singularidade, que ocorreu em todos os lugares do universo, que vai ser infinita. Singularidade ocorreu é um instante, mas ocorreu em todos os lugares do universo. Essa singularidade, a gente fala muito de singularidade, né? É uma palavra de moda até. Não tem um instituto singularidade? Tem coisa desse tipo, eu nem sei o que é, mas tem, né? Então, o que é uma singularidade? Então, uma singularidade é algo que, por exemplo, representa um instante onde algumas quantidades físicas, nesse caso, eu dou um exemplo, densidade de energia, tornam-se infinitas. São coisas singulares. Qual que é a palavra? São, é algo que a gente não sabe, não sabe explicar. É como alguém todo dividir por zero, é uma coisa assim. Não tá bem definido, digamos assim. Não está bem definido. E teve um teorema muito importante de Stephen Hawking e de Roger Penrose. Hawking todo mundo conhece, certo? Penrose, quem conhece? Ganhou o prêmio Nobel também, certo? O Stephen Hawking nunca ganhou o prêmio Nobel. Falei também, né? Mas Hawking nunca ganhou o prêmio Nobel. Penrose ganhou pela descoberta matemática da possibilidade de ciência de buracos negros. Mas eles, os dois juntos, eles trabalharam juntos em Cambridge, eles mostraram matematicamente a inevitabilidade de uma singularidade cosmológica. Quero falar bem devagar mesmo, tá? Porque às vezes a gente fala e a gente não tem noção do que a gente está falando. Então eu quero falar bem devagar. Aliás, deixa eu desligar o celular também, porque, desculpa. O meu já está no silêncio. Tá.
Então, essa singularidade não será matematicamente. Existe uma singularidade. Significa que teve esse problema. Você tem. E esse é o instante, a demonstração foi em 1970. Agora, eu já vou falar para vocês um spoiler. Eles demonstraram um teorema. Todo teorema tem o quê? Hipóteses, premissas, hipóteses. Se essas premissas e hipóteses não forem satisfeitas, o teorema não é válido. Já estou dando um grande spoiler para vocês, porque eu vou falar de modelos que não têm singularidade, e vocês vão falar, mas como? Foi demonstrado? Mas espera lá, tem uma hipótese que foi violada, e eu vou mostrar qual é essa hipótese. Então é um spoiler, mas não sei se isso é melhor. Ok, eu preciso ver onde que eu ponho no livro, mas acho que está ok. Ok. Então, essa singularidade, e isso que a gente chama de Big Bang. Aliás, eu tenho uma crítica a fazer, porque muitas vezes as pessoas falam, o Big Bang ninguém explica direito. É que tem que distinguir, na minha opinião, entre o que chama modelo de Big Bang e o instante do Big Bang. O modelo do Big Bang é o que descreve o nosso universo até hoje. O instante do Big Bang é isso aqui, a singularidade que ninguém entende. Aí tudo bem. Agora, o modelo do Big Bang, para mim, não tem dúvida. Singularidade é outra história. Então, a gente convenciona chamar essa singularidade cósmica de Big Bang. E aí eu volto para a epígrafe do Sean Carroll, e realmente, isso daqui, essa singularidade, simplesmente demonstra uma incapacidade de prover uma descrição física com a teoria que a gente tem até o momento. Essa demonstração foi feita no contexto da relatividade geral, sem efeitos quânticos. Então, a demonstração já tem aí uma premissa, certo? Que vale sempre. A gente já sabe que não é verdade. Ok. Então, a gente sabe que a teoria da relatividade geral deixa de ser válida e efeitos quânticos tornam-se importantes em instantes próximos à singularidade nessa era de Planck. Tá isso bem? Ok. Então, vamos lá. Então, uma coisa que é importante mencionar é que a gente não gosta de singularidade. Eu não conheço nenhum físico que gosta de singularidade. Tem gente que gosta de singularidade. Eu detesto singularidade, porque, em geral, singularidade demonstra que a gente não está sabendo o que está acontecendo. É uma solução matemática, ok? Mas pode não existir na natureza. Aliás, muitas pessoas achavam que buracos negros não existiam na natureza, mas isso é uma outra história. Então, então, a gente tenta, de alguma maneira, encontrar modelos onde os físicos, pelo menos, tentam encontrar modelos que evitam a singularidade. E existem esses modelos. Então, tem modelos, e aí eu repito, especulativos, que evitam essa singularidade inicial do universo. E esses modelos podem ser divididos em duas grandes categorias, que eu chamo de modelos eternos, ou seja, o universo sempre existiu, sempre vai existir, portanto, não tem problema de singularidade nenhuma. Tá bom, né? Então, nos quais existe até uma história anterior ao Big Bang, ao que seria o que a gente chamaria de Big Bang, início do universo. Mas talvez não fosse isso, talvez fosse alguma outra, talvez haja uma história anterior. Então, esse é um tipo de modelo. E existem o que eu chamaria de modelos surgentes. Essa palavra existe em português, eu procurei no dicionário. Modelos surgentes. São modelos nos quais o universo tem um momento de início. Ele surge. Em algum momento que a gente pode chamar de Big Bang. Eu não consigo pensar em nenhuma outra classe de modelos. Ou é eterno ou surgiu. E não é uma outra classe? Acho que não, né? Ou ele é eterno ou ele surgiu em algum momento. Então, eu quero discutir um pouco primeiro os modelos eternos e depois os modelos surgentes. Ok? Tá bom. Então, os modelos eternos estudam essa possibilidade que o universo não teve início, sempre existiu. Um desses modelos, e eu talvez tenha mencionado no primeiro ciclo de palestras, talvez não, tinha um modelo muito famoso na década de 50,
chamado modelo do estado estacionário, que foi proposto por Fred Hoyle, colaboradores, Bond, Gold, que era a ideia de que o universo não mudava, era imutável. Isso estou falando, já havia se descoberto a expansão, tá? Falando em 1950. Mas a ideia é que, mesmo com a expansão, a densidade não mudava, nada mudava, mesmo com a expansão. Era estranho, né? Eu acho isso. Porque, como que não? Porque ele tinha que postular surgir matéria do nada. Então, e tem um modelo surgente também. Para pensar assim. Então, esse modelo postulava que o universo, além de eterno, era imutável. Mas esse modelo, que era uma oposição, uma alternativa ao modelo do Big Bang, foi definitivamente descartado quando descobriu que o universo tem uma história. O universo era quente e denso no passado, e isso foi descoberto quando a radiação cósmica de fundo foi detectada. Então, a detecção da radiação cósmica de fundo, que aponta para a existência de uma história, ou seja, que o universo no passado era diferente do universo hoje, acabou com esse modelo. Então, esse modelo foi descartado e o modelo do Big Bang é hoje descreve o universo. O modelo do Big Bang, de novo, distinção entre o modelo e a singularidade de seu. Ok. Agora, existem modelos eternos, mais modernos, depois da década de 50, que estudam uma hipótese de que, de fato, o Big Bang foi um grande ricochete. Ricochete. Eu acho que o termo em inglês é bouncing. Eu acho que ricochete é o que se usa em português para traduzir bouncing. O ricochete, vai e volta. Um ioiô, sei lá, jogar uma bola na parede, ela bate e volta. Isso é ricochete. Uma bala, ricochete era para bala. Não tinha um coelhinho, cara? Tinha um coelhinho, né? Ding-ling. Ding-ling. Pô, é bom dar para pessoas da mesma idade. Vocês não têm ideia do que a gente está falando. Ding-ling, coelho e ricochete. Nunca ouviram falar, certo? Não, Tem umas coisas que só a nossa geração conhece. Ok. Então, o que é esse ricochete? A ideia é que o universo tinha uma fase anterior, a fase de expansão, uma fase de contração. Aí chegava um determinado ponto, ele ricocheteava e ia para uma fase de expansão. Então, havia um ricochete que conecta essa fase anterior de contração com uma fase atual da expansão. E existe ainda... Cadê o laser? Existe ainda um cenário onde essas fases de contração e expansão se alternaram diversas vezes. Então, não foi uma vez só. É um outro cenário, um cenário base, digamos, uma extensão desse cenário de ricochete, mas onde houve, então, vários ciclos de contração e expansão que se chama de universos cíclicos. significa que vai ter mais um, isso aí. Se esse número estiver certo. Se esse número estiver certo. É difícil de testar. A próxima palestra é sobre o futuro do universo. E eu não vou considerar essa possibilidade, eu vou dizer por quê também. Tá, então, em alguns desses modelos, nesse instante do ricochete, ou seja, quando se passa da contração para a expansão, o universo não necessariamente passa por uma singularidade. Em outros passam, tá? Tem modelos desse tipo que não evitam essa singularidade. Alguns evitam, outros não. Então, esse é um tipo de modelo que, eu vou falar a verdade, pouca gente trabalha. Mas existem e matematicamente são propostas e devem ser testados. Acho que como todo, como a física, a gente sempre tem que testar as possibilidades. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre fiquei assim, eu sempre pensei que isso aqui era... Nunca entendi. Eu nunca entendi esses modelos de ricochete. Até que eu comecei a escrever o livro. E aí eu vi que o modelo mais simples, vocês talvez lembrem, talvez não, mas no primeiro ciclo de palestras,
eu falei de um modelo chamado modelo de De Sitter. Alguém vai se lembrar disso? O modelo desenvolvido em 1917 por De Sitter, William De Sitter. E era um modelo, super interessante isso, onde o universo era feito só de constante cosmológica. Só tinha constante cosmológica. Esse era o modelo de De Sitter, que eu falei na palestra, no primeiro ciclo de palestras. E o que dá para mostrar é que o modelo de De Sitter é exatamente um modelo desse tipo. No capítulo 20, porque eu falei. É que eu estou realmente pegando o que eu escrevi e colocando aqui. Então, se vocês acharem algum erro, etc., me avisem. Então, esse modelo, que é um universo fechado e apenas com a constante cosmológica, não possui uma singularidade. Ele tem uma dimensão muito grande inicialmente, contrai-se até uma dimensão mínima. Essa dimensão mínima é fixada pelo valor da constante cosmológica e se expande novamente. Então, o que eu fiz aqui nesse gráfico? Vamos ver se vocês entendem. Isso aqui é super fácil estudar o modelo de De Sitter, porque é um modelo super simples. E, de fato, isso daqui é um gráfico do espaço em função do tempo, mas o que eu quero dizer? Vamos ver se vocês conseguem entender. O espaço está entre essas duas linhas. Eu vou conseguir fazer nesse código. Imagine que o espaço todo é a história, você sabe, né? Se imaginar o espaço não tendo duas dimensões, blá, blá, blá. Então, isso aqui é uma superfície. Imagine, sabe o melhor exemplo? Como é que chama aquele brinquedo? Sabe aquele brinquedo que as pessoas ficam numa cordinha e jogam para cima, ficam girando? Sabe como é que é? Eu não sei o nome desse brinquedo. Alguém sabe? Hã? Não. Ele fica numa corda, assim, né, grande. E ele tem essa forma, assim. Pensa nisso como fazendo uma revolução, né? E ele tem essa forma. E as pessoas ficavam jogando isso para cima com um barbante grande, assim. Hein? Eu já tive, vai e vem. Um de um lado, outro na ponta, fazendo isso. Uma pessoa e outra. Não, pode ser a mesma também. Não, em geral era a mesma pessoa. Eu não sei o nome desse brinquedo. Alguém sabe o nome desse brinquedo? Você não sabe nem o que eu estou falando. Acho que era de novo daqueles. Não é tão antigo, vai. É, é isso. Você sabe o que é? Dá para eu entender que essa forma é a forma daquele negócio? Você faz. Imagina você faz uma. Como é que fala? Uma revolução. É aquela forma, entendeu? Então, acho que tem um nome para isso aqui. Acho que em inglês é dumbbell, mas eu não me lembro a tradução agora. Não dá para ser. Eu estava lá na natureza, básico. Enfim, é isso. Então, dá para entender o que é o formato desse espaço. E, de novo, o espaço é só a superfície, tá? Então, o espaço aqui está dentro na verdade, não. Esse desenho, o espaço está entre essas duas linhas aqui. Então, é um espaço que se contrai e depois se expande. Isso é super fácil, derivado desse modelo desse. Aí você vai me falar, mas escuta, o Hawking demonstrou que tem singularidades? O Hawking Penrose. Só que a demonstração deles foi sem constante cosmológica. Então, a existência da constante cosmológica, ela já invalida o teorema. E exatamente esse efeito, posso até dizer, um efeito meio repulsivo da constante cosmológica que evita a singularidade. Então, esse é o modelo de ricochete super simples, em 1917. Então, esse universo de De Sitter, acho que eu falei isso, ele evita a singularidade, pois não satisfaz as hipóteses do teorema de Hawking e Penrose, que é inválido quando existe a constante cosmológica, né? O teorema é inválido com a presença da constante cosmológica. O problema é que a gente sabe que o modelo de Sitter não descreve o universo, certo? Só com constante cosmológica não dá para explicar todo o universo. Então, modelos eternos realistas, muitos dos quais ainda necessitam de uma descrição quântica, o modelo de Sitter não precisou de descrição quântica. Classicamente, já via que não tinha singularidade. Mas muitos modelos ainda necessitam de descrição quântica, próximo ao ricochete. Eu posso dizer isso, que são difíceis de serem construídos. Sim.
desenvolver um modelo eterno, realista, que explique o universo, é difícil. Tá? Então, existem poucas pessoas trabalhando nisso, tem algumas. No Brasil tem gente trabalhando nisso, né, mas são difíceis de serem construídas. Então, eu vou parar por aqui de modelos eternos e vou falar agora dos modelos surgentes. Perguntas? Então, os modelos eternos, obviamente, não se deparam com esse problema do início do universo. Sempre existiu. Você não está satisfeito, certo? Você não está satisfeito com isso? Vocês não estão satisfeitos com modelos eternos? Não está satisfeito, não. Isso não é a natureza de si. Ok, então, mas eles não têm esse problema do início do universo, que é o que acontece com modelos surgentes. Então, modelos surgentes, a gente tem que encarar esse problema de frente. E, como a gente já mencionou, nesses tipos de modelos surgentes, a física quântica tem um papel fundamental. Então, para entender, eu tentar explicar para vocês como que a física quântica tem esse papel no início do universo, eu vou ter que explicar o que é física quântica. Eu não estou assumindo nada, tá certo? Isso é uma palestra para público geral, um livro é para público geral, então eu não estou assumindo nada. E se vocês não entenderem o que eu estou falando, vocês me parem, porque eu preciso explicar melhor. Então, apertem os cintos, porque agora a gente vai decolar. E eu prometo para vocês que eu não tomei nenhum cogumelo, eu não estou... Estou bem, eu não estou sob efeito alucinógeno, que a coisa vai ficar diferente, tá bem? Vai ficar diferente. Então, apertem os cintos, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é que, na física quântica, o comportamento de objetos microscópicos não é determinístico. O que eu quero dizer com isso? Então, na física clássica newtoniana, que talvez vocês tenham aprendido na escola, se você me dá a posição de uma partícula, a velocidade inicial, eu posso calcular tudo. Sabe? Se tiver sem gravitação, mesmo com gravidade, posso calcular tudo. Todo o movimento da partícula, eu sei exatamente onde ela vai estar daqui a 10 minutos. Exatamente. Física quântica, não. Bom, isso chama determinismo. Tá? Determinismo que eu consigo determinar exatamente o que vai acontecer no sistema. Mesmo se eu tiver, aquela velha história do Poidares, se você tiver a posição de todas as partículas do universo, com todas as coordenadas, com todas as velocidades iniciais, eu consigo descrever todo o universo. É verdade. Em física clássica. Física quântica, não. Então, em física quântica, nunca há uma certeza absoluta de que um fenômeno vai ocorrer. Porém, a física quântica descreve com precisão a probabilidade de que o evento vai ocorrer. Então, eu consigo em física quântica calcular com precisão a probabilidade de que alguma coisa vai acontecer. Não sei se a coisa vai acontecer ou não, mas eu consigo... aquele átomo vai decair com 30% de probabilidade daqui a 8 dias. Em 8 dias, 30% de probabilidade que esse átomo vai decair. Eu consigo calcular com precisão essa probabilidade. Eu não consigo saber quando que ele vai decair. Deu para entender a diferença? Então, e esse é o exemplo que eu dou. Então, um exemplo simples é essa desintegração de um núcleo atômico. Então, eu coloquei como exemplo o radioisótopo iodo 131, que é usado para tratamento de tireoide. Espero que ninguém tenha problema de tireoide. É usado para tratamento de tireoide. E o iodo 131 tem uma meia-vida de cerca de 8 dias. Aliás, fazer radioisótopo é uma coisa muito importante para o país, e o IPEM faz. Tem um projeto de fazer um reator nuclear multipropósito também para fazer esses radioisótopos. Os radioisótopos eles têm meia-vida curta, então tem que fazer e levar logo para o hospital para ser usado, etc, etc. É super importante. Deixa eu fechar o parênteses. Física também é cultura. Ok. Então, esse iodo tem uma vida média de 8 dias. O que significa isso? Uma meia-vida, né? Ou vida média, meia-vida. Significa que, em média, metade de um conjunto de átomos de iodo 131 se desintegram em 8 dias. É isso que significa. Mas não há como saber com precisão quando o único átomo irá se desintegrar.
Não tem como saber. A gente consegue calcular só a probabilidade. Então, existe a probabilidade 50% de que um átomo de ouro, se eu pegar um átomo de ouro da minha mão, em 8 dias, ele tem uma probabilidade de 50% de se desintegrar. Então, essa probabilidade, como eu falei, ela pode ser calculada com precisão na física quântica, só a probabilidade. E ela é determinada por uma quantidade que a gente chama de função de onda. Eu só estou dando um nome, função de onda, porque a função de onda, eu não vou falar o que que é. Se vocês quiserem, me perguntem. Se não tiver claro, vocês me perguntem. Mas é uma quantidade que determina essa probabilidade. Se eu souber a função de onda de um átomo, eu sei a probabilidade dele se desintegrar, por exemplo. Como é que eu calculo a função de onda? Como é que eu determino a função de onda? Quem sabe? Existe uma equação que determina a função de onda. Uma equação que foi desenvolvida na década, aliás, vai fazer 100 anos daqui a pouco. Não foi 25? Chama-se equação de Schrödinger. Talvez Schrödinger, talvez você já tenha ouvido falar no nome, né? Schrödinger desenvolveu uma equação para a função de onda, que se chama equação de Schrödinger. Eu não falei aqui, mas eu vou falar mais tarde. Então, essa função de onda pode ser determinada em física quântica, e nesse caso do iodo, se você conseguir achar a função de onda do átomo de iodo, ela vai descrever o comportamento probabilístico do átomo de iodo. Física quântica, beleza? Até agora. Ok. E essa função de Schrödinger, ela combina em certos parâmetros com aquela de Maxwell, que é da... O Maxwell é eletromagnetismo, então explica como a luz se propaga, etc., campos magnéticos, mas é clássico. Então, ela te dá como você calcula um campo elétrico, um campo magnético, etc., classicamente. Tem massa. Sim. O fóton não tem massa, então é sem massa. Dentro de um meio, o fóton pode vir. Mas essa é outra história. É uma das grandes equações. Equações de Maxwell, aliás, não é uma só, são 4. Grandes equações da física que tem que colocar num quadro e pendurar. Equações de Schrödinger, equações de Maxwell são básicas da física moderna. Maxwell nem tanto moderno, mas enfim, da física que a gente conhece. Mais perguntas? Claro. Esse maquinário aí, matemático da física quântica, quando chega nessa função de onda, o Henry Fermi, tá ligado? O quê? Henry Fermi, assim, ele diz, eu não sei, viu uma coisa assim, da onde vem esse maquinário matemático da física quântica, que assim, é muito difícil de compreender e entender, ninguém sabe assim. Eu acho que vale a pena fazer um curso de física quântica para você entender. Eu não estou explicando nada, certo? Eu estou falando. É uma palestra, não uma aula. Se fosse uma aula, eu teria que explicar de onde que vem, como que o Schrödinger chegou na equação de Schrödinger, a equação de Young. A interpretação é muito legal. A interpretação da física quântica não é trivial. Tem mais de uma interpretação. Mas essa é outra história. Mas, no final, a interpretação que a gente usa é o que diz que a função de onda está relacionada com a probabilidade. É o módulo ao quadrado da função de onda. Eu recomendo a todos fazerem curso de física quântica. Muito legal. E vai ter celebrações, porque 25 vai ser o ano internacional. Acho que vai ser uma década, mas o ano internacional da física quântica vai ser em 2025. Bom, agora sim, deixa eu falar aqui. Ainda há muitas controvérsias em como usar a física quântica para escrever o início do universo, vocês podem imaginar, né? E, de novo, quero deixar claro que apesar de décadas de estudos, os resultados que hoje a gente tem ainda são inconclusivos e os modelos possivelmente inadequados. Então, com essas ressalvas, acrescentando ainda o fato, não sou especialista nesse assunto, eu não sou, eu vou mencionar as principais ideias, que até para mim são espantosas, então imagino para vocês. Então não se assustem com o que vem a seguir.
Eu escrevi isso no livro, não sei se as pessoas vão... Então, não se assustem, não se assustem. Então, o primeiro passo de uma possível cosmologia quântica é encontrar uma função de onda que descreva todo o universo. Aí já começa. Aí já começa. Né? Tem até uma piada que é verdadeira. Tem uma pessoa que trabalha nisso foi Hawking, mas ele trabalhou com um outro físico chamado Jim Hartle, físico americano que faleceu há pouco tempo antes. E a piada é que tem tem um outro físico, a piada de física. Tem um outro físico chamado Gell-Mann, Murray Gell-Mann, que ganhou o prêmio Nobel, etc. E o Gell-Mann uma vez encontrou o Hartle, falou assim, Jim, o nome dele era Jim, Jim, se você conhece a função de onda do universo, como é que você ainda não é rico? Esses físicos são... Bom, enfim. É isso. A gente tem que encontrar... É difícil, mas uma função de onda que descreve o universo. Isso aqui é loucura, sabe? Bom, agora, suponha que a gente tenha essa função de onda. Então, de posse dessa função de onda, como no caso da desintegração dos átomos, seria possível calcular probabilidades de universos existirem. Vocês vão sair daqui me achando louco. Impossível. Vocês devem pensar com toda razão. É verdade. Bom, no entanto, a partir de meados da década de 60, uma equação análoga à equação de Schrödinger foi proposta para descrever a função de onda do universo. E essa equação tem um nome também, eu só vou escrever o nome, a equação de Wheeler-DeWitt. São dois físicos que propuseram essa equação, que é análoga à equação de Schrödinger da física quântica usual. Ok, então, eles propuseram uma equação. Argumentaram, sim, argumentaram, deduziram matematicamente, com algumas hipóteses, tem hipótese, essa equação que descreveria a função de onda do universo. Pura, né? Agora, imagina a simplificação que tem que ser feita. Eu vou te falar qual é a simplificação. Ok, mas uma coisa é ter uma equação, outra coisa é resolver a equação. Então, para mim, um grande avanço ter a equação, e de fato tem gente que resolve essa equação, mas eu vou mostrar qual a simplificação. Tem que ter simplificação. Eu já falei para vocês do modelo da vaca esfericamente simétrica. Que é isso? Da vaca esfericamente simétrica. Então, você fala para um físico, faça um modelo para descrever uma vaca. Né? Aí a primeira coisa que o físico faz é considere uma vaca que seja uma esfera perfeita. Por quê? Porque isso é mais simples. Aí depois você põe um rabinho, põe umas manchinhas, põe as patinhas, aos poucos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é simplificar o problema ao máximo. E esse é o princípio, sei lá como é que chama, da vaca esfericamente simétrica. Então, aqui vai ser um problema clássico de vaca esfericamente simétrica, que a gente vai ter que fazer a hipótese mais simplificadora possível. Então, apenas em casos muito simplificados, essa equação pode ser resolvida. E aqui eu tenho que explicar uma coisa, né? Essa função de onda do universo deveria depender de um monte de coisas, né? Deveria depender de onde eu estou, de onde você está, de onde está a Terra, de onde está a galáxia. A primeira explicação não depende nada disso. Quer descrever o universo como um todo. E a primeira hipótese a hipótese mais simplificadora é que todo o universo pode ser descrito por um parâmetro. Um parâmetro. Essa é a hipótese simplificadora. E aí, na verdade, aqui está o pulo do gato. E qual é esse parâmetro? É o tamanho do universo. Imagina um universo vaca, esférico. E a única coisa que importa é o tamanho dele. E a gente vai tentar descrever uma função de onda que depende só do tamanho do universo. Só desse tamanho dele. Então, ela grande esse universo for, sei lá. Não sei como é que é o formato ainda. Só para vocês.
Mas, de novo, uma função de onda descreve, então, a probabilidade de todo o universo existir com um certo tamanho, porque o único parâmetro agora vai ser o tamanho do universo. E uma coisa que é importante dizer aqui, eu não sei ainda se essa é a melhor maneira, o melhor lugar de colocar isso daqui. Uma solução de uma equação depende do que se chama condições de contorno. Eu não sei se eu explico isso melhor aqui no livro ou não, então eu quero que vocês me deem. Alguém sabe o que é condição de contorno? Não é fácil, né? Não é fácil. Então, deixa eu falar para vocês. Por exemplo, você tem as equações de Newton, né? Então, você tem uma partícula, você escreve força igual ao massa de aceleração, sei lá. Você vê, você consegue encontrar a trajetória da partícula, por exemplo. Mas, para você encontrar a trajetória da partícula, você precisa ter algumas condições iniciais. Você precisa saber onde a partícula estava no começo e a velocidade dela no começo. A partir daí, você consegue uma solução do que vai acontecer com essa partícula. Isso a gente chama de condições iniciais ou condições de contorno. Não sei se ficou claro. Então, para qualquer solução de uma equação, você precisa saber as condições iniciais. Não basta, para resolver uma equação, você precisa saber o que aconteceu no contorno, ou no tempo ou no espaço. Eu não sei se eu explico aqui ou não explico. Eu coloquei no livro, eu não coloquei uma explicação um pouco melhor aqui. Talvez. Explicar, porque conjunto remete muito à ideia do tamanho que você acabou de falar. Boa. Do tamanho. Tá. Tá bom, acho que eu vou fazer ele. Sim, Curta. Tá bom. essa que você deu agora. Tá legal. Tá, eu vou escrevendo. Então, para essa equação, nesse caso super simplificado, duas soluções diferentes foram encontradas. E essas são diferentes porque as condições de contorno que eles impuseram foram diferentes. Isso foi nos anos 80. E foram por dois grupos. Um liderado por Hawking e Hartle, principalmente, e o outro liderado por um físico chamado Vilenkin, um físico russo estadunidense. E essas soluções apresentam uma característica em comum. Nessas soluções, o universo surge do nada. E agora que eu vou ter que explicar o que significa surgir do nada. Uma parte. Fala. Eu vim hoje muito unida de acessórios indígenas. E você estava falando, eu estava pensando assim, no mito Suruí, a história começa exatamente assim. Tudo surgiu do nada. Eu vou explicar. A partir do nada surgiu tudo. Eu estava pensando nisso aqui. Mas eu vou tentar explicar por que a gente fala isso. Uma coisa é falar, outra coisa é tentar explicar o que quer dizer isso. E eu vou tentar explicar o que quer dizer surgir do nada. Então, agora a coisa vai ficar mais interessante ainda. Que eu vou tentar explicar o que significa surgir do nada. Então, para se criar um universo a partir do nada, a gente usa um fenômeno da física quântica. Lembra que a gente tem que usar física quântica para descrever o universo no começo. E um efeito que é muito importante em física quântica é um efeito que a gente chama de tunelamento quântico. Então, eu vou gastar uns 10, 15 minutos para falar o que é tunelamento, porque esse é o ponto principal de usar a física quântica para descrever o início do universo. O que é esse tunelamento? Quem já ouviu falar de tunelamento? Então esquece, porque espero que essa explicação não confunda mais vocês. Então, o que é o tunelamento quântico? Então, é assim, de novo, se vocês tiverem dúvidas, para quem nunca ouviu falar, por favor, que isso é importante para quem nunca ouviu falar. Então, vamos ver se eu fico claro, pode ser que não seja. Então, na física clássica, assim, não é física quântica, é impossível uma partícula penetrar uma barreira caso a sua energia seja insuficiente. O que eu quero dizer com isso? Suponha que, sei lá, eu chute uma bola contra uma parede. A bola vai bater na parede e vai voltar. Tem como a bola atravessar a parede? Não tem tanta força assim. Né? Então, foi o que eu falei aqui. Ela não tem energia suficiente para furar essa parede. Ela é ricocheteada. Não tem nada a ver com o universo de ricochete. Aliás, talvez eu tenha que mudar. E ela volta. Isso é o que acontece em física clássica. Não tem jeito. Se eu tenho uma barreira,
Eu não tenho como passar essa barreira se eu não tiver energia suficiente para passar essa barreira. O que acontece na física quântica é que as incertezas inerentes na física quântica permitem que processos que são proibidos classicamente, que não dá para acontecer classicamente, acontecem em física quântica. É uma coisa louca. É como se eu conseguisse atravessar uma parede como um fantasma. Tem uma probabilidade disso. Claro que a probabilidade de eu atravessar uma parede é pequenininha e eu não vou ficar tentando até dar certo, né? Mas tem essa probabilidade. E como se calcula essa probabilidade? Com a função de onda da partícula. Tá? Então, vocês já estão começando talvez a ter uma ideia de como que o universo surge. O universo surge através de um processo de tunelamento. Mas vamos com calma. Então, essa figura tenta ilustrar a ideia de tunelamento quântico. Então, o que essa figura está mostrando? Ela está mostrando uma pessoa que... Isso aqui é como se fosse uma montanha. A pessoa, para levar um pedaço de não sei o que é isso aqui? Parece um papel amassado, não sei o que é. Um papel é muito leve, enfim. Imagina ser uma pedra. Uma pessoa, para levar uma pedra de um lado da montanha para o outro lado da montanha, não tem jeito. Ele tem que tem que levar a pedra, tem que pegar a pedra e levar com ele até o topo da montanha e depois aí descer mais fácil. Né? Aí ela rola a montanha abaixo. Mas não tem outro jeito. Em física clássica, não tem outro jeito. Em física quântica, existe uma probabilidade de que uma partícula microscópica pode passar pela barreira. Isso é uma probabilidade que você pode calcular da partícula passar pela barreira e aparecer do outro lado. Parece loucura, mas existe. Como é que eu sei que existe? Eu vou mostrar porque eu sei que existe. Mas, tudo bem? Essa figura deu para entender o que significa esse tunelamento quântico? Ok. Então, vamos lá. Então, a física quântica prevê que existe essa probabilidade de que uma bola, nesse exemplo da montanha, por exemplo, atravesse a montanha como se fosse um fantasma, aparecendo do nada do outro lado. É estranho. Mas física quântica é estranho. É claro que para corpos macroscópicos, essa probabilidade é muito, 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 muito pequena. Por isso que eu não vou ficar tentando atravessar uma parede. Mas para objetos microscópicos, essa probabilidade não é desprezível. Né? E ela pode ser, como eu falei, ela pode ser calculada. Então, por exemplo, nêutrons dentro de núcleos atômicos. Essa probabilidade pode ser calculada precisamente na física quântica. E ela não é desprezível, ela é apreciável. Tudo bem? Agora, olha como a história da física é interessante. A primeira pessoa que usou esse efeito quântico para estudar a desintegração de átomos, física quântica é 25, 23, 24, 25, por aí. Em 28, era um cara chamado George Gamow. Vocês lembram? Alguém lembra de George Gamow? No primeiro ciclo de palestras, ele foi a pessoa fundamental, a pessoa que desenvolveu a teoria do Big Bang. Simplesmente. Em 28, ele tinha 24 anos, não estava fazendo cosmologia. 24 anos. Tinha acabado de sair de São Petersburgo para estudar física na Alemanha, estava passando pelo Instituto Niels Bohr, na Dinamarca. E ele foi o primeiro a usar essa recém-descoberta equação de Schrödinger para explicar a desintegração dos núcleos atômicos. Então, como é que um núcleo atômico se integra? Porque o núcleo, você tem partículas no núcleo, nêutrons, etc., que estão presos, estão confinados, tem uma barreira. Como é que ele sai dessa barreira? Tunelamento. Tunelamento. E, em particular, ele explicou o tunelamento por... Alguém já falou de processos alfa, desintegração por partículas alfa, que alfa, no fim, é um núcleo de hélio, dois prótons, dois nêutrons. Então, tem núcleos atômicos que se desintegram. E ele explicou essa desintegração, conseguiu explicar as diferentes meias vidas, acho que de meia vida, meias vidas, para diferentes elementos, usando essa teoria quântica. Então,
o Gamow foi o primeiro a mostrar essa desintegração, que partículas são classicamente confinadas dentro do núcleo, podem tunelar através de efeitos quânticos e aparecer fora do núcleo. Elas tunelam e aparecem fora. E essa é a desintegração que a gente observa. A gente observa essas desintegrações. E a gente explica essas desintegrações de núcleos atômicos, iodo, por exemplo, através da física quântica, através do processo de tunelamento. Então, apesar de ser super estranho esse processo de tunelamento, existem muitas aplicações, muitas evidências de que ele existe não só existe, ele é fundamental para explicar esses processos de integração. Professor, tem a ver com a radioatividade? A radioatividade é isso, a desintegração de núcleos. Está muito estranho? Vai ficar mais estranho ainda. Isso é física quântica. Tudo bem? Até aqui não tem nada de anormal. A gente já conhece isso, Gamow já conhecia isso. Tá? Ok. Então, o que se pode mostrar, isso eu não vou falar como, mas pode-se mostrar, que essa equação de Wheeler-DeWitt para a função de onda do universo, essa equação resulta de uma tentativa de descrever o comportamento quântico do universo a partir da teoria da relatividade geral. Então, ela é deduzida usando a teoria da relatividade geral dentro de um contexto de física. É incrível isso. Como é que você pega a mecânica de Newton e transforma em mecânica quântica? Tem um procedimento para fazer isso. O que esses caras fizeram é pegar o mesmo procedimento para relatividade geral e transformar numa física quântica da relatividade geral. Mesma coisa. Muito mais complicado, mas a mesma coisa. A mesma ideia. Foi isso que eles fizeram. Então, isso levou a uma conclusão que é surpreendente, que quando você tem um estado, por exemplo, um estado que descreve uma função de onda, descreve um estado. Você pode associar uma energia a esse estado. O conceito de energia em relatividade geral é muito mais complicado, mas, enfim, desse jeito que eles fizeram a quantização, você pode falar de uma energia. E a conclusão surpreendente é que nessa equação de Wheeler-DeWitt, eles mostraram que o estado do universo, a função de um universo, descreve um estado que tem energia nula. Descreve um estado que tem energia nula. O que isso quer dizer? Significa que você consegue tunelar de uma coisa que não tem energia com uma outra coisa que não tem energia. É muito estranho. Agora vocês vão pensar que eu estou em cogumelo. Tá? Eles não estão. Eu vou tentar explicar isso melhor. Então, porque a primeira coisa que a gente pensa, quando se fala, como é que o universo surgiu do nada? E a conservação da energia? Como é que você cria energia? O universo total tem energia, o universo todo, contando todo o ciclo de energia, nessa formulação, tem energia zero. Por quê? Lembre-se que a energia potencial gravitacional é negativa. Então, não é difícil de... Dá para argumentar, mas não tem uma... Dá para argumentar. Então, esse primeiro impedimento, que a primeira coisa que você tem que pensar assim, mas como você cria uma coisa do nada? Como? Que não tem problema, porque não tem energia. A energia total é zero, inicial é zero, final é zero. E isso levou ao famoso... eu já falei do Alan Guth, eu acho, na palestra anterior, 2 palestras atrás, é o cara que desenvolveu o modelo inflacionário. E ele escreveu isso aqui, que o universo é o boca livre definitivo. Acho que vocês não sabem o que é boca livre, né? Vocês sabem o que é boca livre. Boca livre é quando você vai num lugar e tem comida à vontade, você não paga nada. Isso é boca livre. Isso é uma expressão antiga. Mas no inglês eles falam free lunch. There's no free lunch. Sempre tem um ditado em inglês que é there's no free lunch. Não existe boca livre. Tem um grupo de música também chamado Boca Livre, que é muito bom, vocal. Que acho que eles voltaram. Eles se desmancharam, acho que voltaram. Enfim. Então, o Alan Guth falou, olha, o universo é o Boca Livre definitivo, não tem outro Boca Livre. Então, é isso. O que eu queria dizer aqui é que o conceito de energia, que eu usei aqui de uma maneira muito relapsa, ele não é muito bem definido na teoria da realidade geral.
E eu escrevi um apêndice nesse capítulo falando um pouco mais sobre isso, mas eu não sei se vale a pena discutir aqui, porque acho que vai levar a gente para outros assuntos. Então, eu não vou discutir aqui, mas é um pouco mais complicado. Então, é isso. O universo aparece do nada, através de tunelamento quântico, e é um estado de energia zero. Simples. Não tem nada mais fácil que isso. Então, essa criação de universos nesse modelo super simplificado foi estudada resolvendo essa equação de Euler-Lewis para universos que são fechados, têm energia nula, mas com a possibilidade de conter uma constante cosmológica ou um campo escalar como um ínflaton. Então, lembra do ínflaton que eu falei, que dá origem à inflação? E nesses modelos, a função de onda de universo depende apenas do tamanho. Então, é um modelo super simples e a função de onda depende apenas do tamanho do universo. E aqui eu mostro o túnel que tem que ser atravessado. Isso aqui vem da equação de Euler-Lewis, por incrível que pareça. Isso daqui é como se fosse aquela montanha. Lembra aquela montanha que tinha? É exatamente a mesma coisa que a montanha. Só que aqui, no eixo X, eu coloquei o tamanho do universo. Então, qual o tamanho do universo aqui? Na origem é zero. E a energia dele é zero. Existe uma probabilidade não nula do universo sair daqui da origem, onde ele não existe, tunelar e aparecer aqui. Isso é a criação do universo a partir do nada. Eu não sei se os índios, qual é o nome da tribo? Muitos descrevem assim, mas isso eu Não sei se tinha isso em mente. Eu acho que não. Mas se você encontrar um suí, você pode falar, olha, eu também acho que o universo surgiu do nada, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar por quê. É, Então, a situação pode ser descrita como essa figura que trata do mesmo fenômeno de tunelamento quântico, onde o nada é representado por universos de tamanho nulo e energia nula, que é aqui. Então, existe uma probabilidade de uma solução de tunelamento quântico que o universo simplesmente aparece do lado direito dessa barreira, com um tamanho finito, aqui é claro, coloquei números arbitrários, com tamanho finito, mas com energia total ainda nula. Tá vendo que a energia ainda é nula? A energia total ainda é nula. Então, é isso que eu quero dizer, ou as pessoas em geral querem dizer, quando falam que o universo é criado. É uma barreira onde o universo não poderia existir classicamente. Então, o que seria essa barreira? Essa pergunta é excelente, porque eu não expliquei. Essa barreira, sabe o que é? É o seguinte, lembra que eu falei aqui, eu falei muito rapidamente, que essa equação de Wheeler-DeWitt, ela tem energia nula, mas tem a possibilidade de conter ou a constante cosmológica ou o campo do ímpeto. Vamos pensar que seja a constante cosmológica, porque isso é mais fácil. Aí eu vou mostrar para você uma coisa que eu mostrei aqui, que é o universo de De Sitter, que tem a constante cosmológica. Então, o universo de De Sitter, ele só pode, o tamanho do universo só pode estar por aqui. Ele não pode ser nem maior nem menor. A barreira vem do fato de que você não pode ter tamanhos maiores ou menores. Então, o universo de De Sitter tem uma barreira clássica. O universo só pode estar aqui. Isso é clássico. E é essa barreira que é refletida naquela figura. Essa pergunta é ótima. E eu não queria explicar, mas no livro eu não vou explicar, porque isso leva a outras coisas. Mas é muito boa essa pergunta. Então, essa barreira tem a ver com uma situação onde é classicamente proibido do universo existir, com aquele tamanho, com aqueles tamanhos. Ele pode existir com zero, mas não pode existir com um tamanho maior ou menor. Tem aquela barreira. É muito legal. Não sei se vocês entenderam a pergunta dela. A pergunta dela é de onde vem essa barreira aqui? Por que tem essa barreira? E essa barreira você pode calcular. Isso que é legal, dá para calcular facilmente.
Tá, então, vocês entenderam como que o universo pode ser criado do nada? Se vocês entenderam essa figura, vocês entenderam... Não, não deu para entender. Fala. Ah, é, Especulativa. Sempre usa a palavra especulativa, porque tudo que eu estou falando é especulação. é exatamente chegar. Tem na comunidade científica, nós sempre está testando isso, para botar isso, como você mostrou também, né, outras teorias já não mostraram a imagem, mas como poderia fazer para mostrar que essa teoria também não seria uma correta, né? Ou seja, surgir do nada. Tem muita coisa. Então, toda essa parte da interpretação da função de onda do universo está em aberto. Toda a parte de como você chega nessa equação, que eu não mostrei qual é essa equação, que, aliás, escrever equação não é difícil. Mas tem toda essa simplificação, tudo isso é questionável. Então, tudo é especulativo. Por isso que eu quero deixar muito claro, tudo que eu estou falando é especulação. Eu sei, porque é assim, né, na ciência a gente fala. É assim, Mas é uma especulação científica. Isso é interessante. Não é um mito de criação. Eu gosto de separar mitos de criação com algo que tem um embasamento mais científico. Chega no mesmo ponto, substituto. Mas um é um mito de criação e outro é uma que tem alguma fundamentação. Não é rigorosa, é uma especulação, mas é uma história que eu posso contar para vocês. Apenas uma observação sobre a defesa do mito, é que esse mito deles é muito, muito, muito antigo, né? Não é de um século, séculos. E o interessante, é claro, que, como eu falei no começo, essa pergunta é a pergunta mais fundamental da humanidade, da onde vem tudo, certo? E todas as culturas têm seus mitos de criação. Todas têm. Porque é a pergunta mais fundamental. Eu estou dando agora a interpretação científica, que seria uma das interpretações. Porque eu falei que tem outros modelos, tem modelos eternos, cíclicos, etc. Certo? Tem outros modelos. Qual é o correto? Eu não sei. Eu não sei. Ainda é tudo especulativo. Mas, essa é uma história que eu gosto de contar, porque eu entendo mais ou menos o que eu disse. E eu consigo explicar o que significa ser criado do nada. Eu acho que eu consigo. Então, Não satisfaz muito porque você teria, então, infinitos universos, certo? beleza. Agora que vai ser legal, porque a próxima parte é multiversos. Mas eu só queria mostrar, então, algumas figuras. Então, essa aqui seria uma figura do modelo usual, digamos. Então, de novo, aquela história do universo está na superfície, né? Você sabe, o tempo está indo para cá. E aqui tem uma singularidade inicial. Então, esse daqui seria o modelo do Big Bang. Ups, acho que eu não posso ficar tão perto. O modelo do Big Bang, que passa, então, por uma fase... O que é isso daqui? Alguém lembra? A inflação, aí começa a expansão usual, e aqui começa uma fase inflacionária de novo, que está mostrado direito. Mas, enfim, esse é o modelo Big Bang com uma singularidade. Não gosto de singularidade. Pô, eu não tenho problema em aceitar esse valor aqui. E esse é o modelo sem singularidade. Seria um universo que aparece do nada. Não tem nenhuma... Tá vendo? Não tem nenhuma concentração, nenhuma coisa, não tem nada. A forma que se dá, a pessoa tá, o universo peteca, parece uma peteca. É uma peteca, e apareceu do nada. Nada, e aí veio, bom, vou falar para vocês que uma das soluções é que o universo imediatamente começa uma fase inflacionária. Lembra que eu falei que pode ter inflação? Ele imediatamente entra na fase inflacionária. Então, esse é o modelo sem singularidade. Então, isso eu queria também falar um pouco para vocês, lentamente. Então, essas figuras ilustram uma diferença entre o modelo do Big Bang usual, que tem uma singularidade, e o universo com uma possível origem quântica sem singularidade. Então, essas ilustrações vocês vão encontrar em vários lugares, na internet, em livros, etc., né? Elas mostram o universo, de novo, só para lembrar que é visto artificialmente, por um observador externo, em 4 dimensões. O universo todo é apenas o que está na superfície. Acho que isso vocês já cansei de falar isso, lembram, né? E note que não há nenhuma singularidade no caso da criação do universo e o espaço na criação do universo quântico. E o espaço, acho que eu precisava colocar quântico.
E o espaço-tempo tem a forma de uma peteca. Então, o universo simplesmente aparece. Aparece. E aí as pessoas falam, mas o que tinha antes? O que tinha antes? E aí, não sei se vocês... As pessoas costumam se fazer essa analogia com a forma da Terra. E a analogia se diz assim, se você perguntar o que existia antes do início do universo, é a mesma coisa que perguntar o que está o sul do Polo Sul da Terra. Faz sentido, Paulo? Qual o sul do Polo Sul? É uma coisa. Não tem singularidade, não faz sentido. E não há nada especial no Polo Sul, não tem nenhum sentido. É difícil imaginar. Para mim é difícil. Mas é verdade. Você pergunta, o que está o sul do Polo Sul? Faz sentido. Ok. Então, antes do tunelamento, não havia espaço, não havia tempo, e a questão que existia antes não faz sentido. Então, o nada, algo sem espaço, tempo, matéria, parece ser o único estado satisfatório para a criação do universo. E aí tem uma questão interessante, as pessoas falam, mas não tem nada, não tem espaço, não tem, não tem matéria. Mas tem as leis da física. Tem a física quântica. A gente tem que ter a física quântica. Como é que isso não vai ser? Então, fica uma coisa meio estranha. Filosoficamente, é estranho, né? Não tem nada, mas tem que ter as leis da física, senão não funciona. Bom, então, nesse modelo, aí essas formas, o que causou? O que causou o aparecimento do universo? É a mesma pergunta, o que causa a desintegração de um átomo? Vou perguntar para vocês, o que causa a desintegração de um átomo? É algo que acontece. Acontece, eu não sei quando vai acontecer. Tem uma probabilidade, não sei calcular a probabilidade. Mas a desintegração simplesmente acontece. Tem uma causa. Acontece. Pode acontecer, tem tunelamento, e acontece. Então, um dos primeiros, acho que foi o primeiro físico que propôs essa criação do universo a partir da física quântica, aliás, um trabalho muito ruim, não quero falar isso, mas ele não tinha nenhuma explicação. Era muito... Bem, foi na década de 70, não existia equação de Williams. Mas ele escreveu uma coisa muito legal no trabalho dele. Para responder à questão de por que isso ocorreu, por que o universo foi criado, eu ofereço a modesta proposta de que nosso universo é simplesmente uma daquelas coisas que acontecem de vez em quando, uma certa probabilidade. Acontece. Então, nosso universo acontece. Fala. Voltando lá no gráfico, que você cria um universo a partir do nada, ele surge, e lá, detonelamente, você vai ter tamanho, mas você não tem energia. Não. Só que o nosso universo tem energia. Energia total, total, Você soma tudo, a potencial, gravitacional. Tá bom, é outro. Responde ao nosso universo. Acho que isso está dito. Eu acho que sim, em algum lugar, acho que sim. Energia total. Aliás, eu falei aqui, ó. Quer ver onde eu falei? Eu falei em negrito. Eu coloquei em negrito. É isso que eu quis dizer. Talvez não tenha ficado claro aqui. Acho que é total. Você falou A soma do já total. Tá bom. Tá bom. essa parada de bonita, mas não. Tá bom. Eu tenho toda uma parte onde eu falo, isso aqui é um pouco simplificado, mas tem toda uma parte onde eu falo. Você explica lá. Eu não explico muito bem, porque ninguém sabe explicar isso bem. Seria errado eu falar universo em sua totalidade corresponde ao estado de energia nula? Não, correto. Estado quântico de energia. Não, estado quântico. Sei lá, assim. De energia nula. Assim como o átomo de hidrogênio tem vários estados com diferentes energias. Agora, isso daqui vem de uma... Deixa eu só repetir, porque vem de uma aplicação, eu diria... Eu quero falar uma aplicação meio a sérias, de usar o que a gente conhece, de como transformar um sistema clássico em um sistema quântico em relatividade geral.
Então, não é claro que isso é a maneira correta de se fazer. Uhum. Então, eu só queria dizer que tem muitas incertezas ainda teóricas aqui. Fala. A Toya falou, perguntou qual que era a barreira. É. Mas o que no final melhorou? Porque tem a bolinha de papel amassada. E o que está sendo? É o universo. É o universo. O que é o universo? Não tem matéria, não tem energia. Não, ele tem. Ele vai ter constante cosmológica, por exemplo. Ou inflaton. Então, ele vai tunelar, vai ter um monte de inflaton, vai fazer a inflação, e aí volta para o Big Bang. Não tinha nada, mas ele vai tunelar para o estado que tem. Colapsa ele, né? Para lá. E tem que ter alguma coisa para ser tutelado. Tem a barreira, É. certo? Mas o que passa ali por essa barreira É. seria nada Então. que passa a ser. É que a gente pensa assim, existe uma função de onda. O que é a função de onda? Te dá a probabilidade de você encontrar alguma coisa em algum lugar. Nesse caso, é a probabilidade de encontrar universos com algum tamanho. Então, tem uma função de onda, que é a probabilidade do universo não ter tamanho nenhum, e energia sempre zero. E tem uma probabilidade do universo ter um tamanho, mas ainda com energia zero. E tem uma probabilidade de você sair de um estado e chegar no outro. É essa que se calcula. Mas isso você precisa descrever com parâmetros. O único parâmetro é o tamanho do universo, mas de fato é mais um parâmetro. Tem a ver com a constante cosmológica, que é o tamanho da barreira. Esse espaço, você descreve. Então, o parâmetro é o espaço, é o tamanho. Não, não é fácil, não pode ser tão fácil. É relacionado aí no trabalho. O tamanho do espaço com a barreira é relacionado. Não, o tamanho da barreira está ligado ao valor da constante cosmológica que eu pus no problema. Que ele poderia ter. Então, tem mais um parâmetro, que é essa constante cosmológica. O tamanho da barreira está ligado à constante cosmológica. Eu não expliquei. Explicar. Talvez eu tenha que explicar um pouco mais a barreira. Eu não queria fazer isso, mas acho que vou ter que fazer. Pode ser. Tá bom. Vou ter que explicar um pouco mais essa barreira. Melhorar a nossa própria barreira, entendeu? De entendimento. Vou explicar um pouco mais. Tá ok. Então, agora vamos mais um passo adiante. Então, a gente tem essa função de onda no universo, então a gente pode calcular a probabilidade de criação de universos. Da mesma maneira que a gente consegue calcular a probabilidade de integração de núcleos atômicos. E aqui é interessante, porque surge uma diferença. Lembra que eu falei que tinham dois grupos que tinham calculado essa função de onda? Eles têm resultados diferentes. Aí você fala, como que pode ter resultados diferentes para a criação do universo? Porque eles não sabem as condições iniciais. Então, eles assumiram condições iniciais diferentes. Qual é a condição inicial correta? A gente não sabe. Não dá para saber. Mas o grupo do Hawking, ele encontra uma probabilidade maior de universos grandes, mais vazios. No caso do Vilenkin, a probabilidade é maior de universos pequenos, mas com uma grande concentração do que seria o campo do Winton. É um universo grande e um universo pequeno. Boa pergunta. Tem um tamanho, certo? Você tem que comparar com alguma coisa para saber se é grande ou pequeno. O que você compara? Só tem uma coisa que dá para comparar, que é com um tamanho relacionado à escala de Planck. É a única coisa. Então, ele Que é uma super titica. uma titica maior. Tá. É isso. Mas boa pergunta. Talvez eu tenha que falar um pouco mais do que significa isso. Então, para mim, o segundo caso, o caso do Vilenkin, é mais realista, porque o universo ele sai dessa fase de criação, com um monte de campo pequeno, com infla. Ou seja, ele passa diretamente para a fase inflacionária. E aí começa a descrever o universo do Hawking. Então, aqui a gente tem o que eu chamo de uma história especulativa completa do universo, que é que o universo aparece a partir de um processo de tunelamento quântico e entra imediatamente em uma fase inflacionária, e ao final da fase inflacionária, toda a matéria e radiação é criada a partir do desaparecimento do campo do ínflaton, como eu já tinha descrito, e posteriormente, depois de 10 a menos 35 segundos, a gente tem a evolução do universo que a gente conhece. E essa é a história do universo. E aqui tem talvez uma... Já estou acabando.
uma imagem clássica, talvez, no sentido de não quântica, mas talvez seja uma analogia interessante. Então, imagine que a gente está enxergando, em 4 dimensões, um caldeirão de água em ebulição. Aí, de vez em quando aparece uma bolha aqui, de vez em quando aparece uma bolha ali, etc. Né? O cara que está olhando, o observador, vai ver essas bolhas surgindo do nada, praticamente do nada, e de vez em quando. Mas esse é um exemplo, é uma analogia clássica, não é quântica. Tá? É uma coisa parecida. Então, a gente tem que imaginar, nós somos 3 dimensões, a gente vê na superfície dessas bolhas. Então, todo o nosso universo está contido na superfície de uma dessas bolhas. Agora, pode ser que existem vários universos. Nós somos apenas um deles. Né? E a ideia de que existem vários universos bolha aparecendo aqui e acolá, essa é a essência da ideia de multiverso, que é o próximo capítulo, mas que é assim. Eu preparei para falar, não vai dar tempo, sabe? Mas a ideia era falar um pouco sobre o multiverso. Mas eu falei hoje, então deixa eu terminar. Então, hoje o que eu quis falar foi uma especulação dentro de um contexto científico, então dentro de um modelo científico, mas especulativo. E, por favor, especulativo. Vocês saírem daqui, a única coisa que você tem que lembrar é que é tudo especulativo, tá? Não tem nada, mas é uma especulação baseada em ciência, em física quântica, em uma equação que foi proposta nos anos 60, chamada equação de Wheeler-DeWitt, que é uma equação para a função de onda do universo, e que dá uma ideia de como o universo pode ter surgido do nada, que é o boca livre mais supremo do universo. Então, hoje eu falei sobre a criação do universo e a palestra de sábado, do próximo sábado, vai ser o fim do universo. O fim. Então, tudo entre o começo e o fim, a gente já viu, certo? Agora eu vou falar sobre, na palestra que eu vou falar sobre o fim. Se tiver tempo, eu falo um pouco de multiverso, etc., mas eu queria me concentrar no fim. Como que o universo vai acabar? Antes vai ficar para o sábado que... Tá bom. Então, deixa o multiverso, fica para uma outra... Perguntas? Para sair do campo especulativo, os físicos estão propondo maneiras de testar hipóteses, ou é uma coisa que não pode ser? Então, a ideia de multiversos... Só falar, eu vou essa aula inteira. Mas isso daqui é muito difícil de testar. Tanto que a gente tem 2 soluções para a equação de Wheeler-DeWitt, a gente não sabe qual que é a correta, porque a gente não consegue testar. E mesmo assim, mesmo não conseguindo testar, bom, enfim, aí, como você viu, tem vários. Esse é um modelo, tem modelos eternos, cíclicos, etc. Fazem uma previsão? Alguns fazem. Alguns já foram descartados. Outros não. Por isso, que tem pouca gente trabalhando nessa área. Tem poucos físicos trabalhando nessa área. Por que tem poucos físicos trabalhando nisso? Porque é difícil testar. Então, tem alguns, mas são poucos. Então, a maior parte da comunidade, da minha comunidade, trabalha com um universo, com dados observacionais, checando, testar teorias de energia escura, de matéria escura, etc. Isso daqui é super especulativo. Tem uma comunidade trabalhando, pouquíssimas. Então, isso é muito interessante. Até o final da década de 1990, pouca gente trabalhava nisso. De repente surgiu o interesse, voltou o interesse em multiversos, principalmente multiversos. Sabe por quê? Por causa da medida da constante da expansão acelerada do universo em 98. Então, quando foi medida a constante cosmológica em 1998, isso foi um tapa na cara da gente, porque todo mundo escondia a constante cosmológica, eu acho que todo mundo falava, isso aqui não existe, é zero, etc, etc. Quando foi descoberta a constante cosmológica não é zero e tem um valor pequeno comparado com a escala de Planck, as pessoas ficaram pensando, como é que a gente vai explicar isso? E aí começou a surgir a ideia de multiversos para explicar entre aspas. Deixa eu só falar 5 minutos, porque isso aqui é tão interessante. Então, a ideia de multiverso pode ter
Qual que é a ideia de multiversos? Tem muitos universos. Acabou, é isso a ideia de multiverso. E cada universo pode ter uma física diferente, pode ter constantes diferentes, pode ter leis da física diferentes, pode ter dimensões diferentes. Isso, enfim, pode ser tudo diferente. Inclusive a constante cosmológica. Então pode ser que tenha um universo que tem uma constante cosmológica muito grande, outro que tem uma pequena, outro tem uma constante cosmológica negativa, porque aí ele colapsa rapidinho. Por que que isso ajuda a gente a entender o nosso universo? Não ajuda, para falar a verdade. Mas a ideia é que tentar entender que a gente vive nesse universo porque a constante cosmológica tem esse valor. Porque se tivesse um valor diferente, não teria galáxias, não teria vida, não teria nada. Isso tem um nome chamado princípio antrópico, que é algo muito debatido em ciência. Em princípio antrópico, a ideia é dessa, que a gente Está dentro de um sistema. o nosso ambiente é tal que permite a vida se desenvolver, os observadores se desenvolverem, né? É um peixe no aquário, coisa desse tipo. Então, mas aí havia uma esperança de você conseguir calcular probabilidades. Então, qual a probabilidade do universo ter uma constante cosmológica entre um valor e outro? Isso nunca se realizou. Ninguém tem uma maneira de calcular probabilidades. Então, novamente, essa área para mim morreu, ou está morrendo. Tem pouca gente trabalhando em criação do universo, multiversos. Tem pouca gente trabalhando. Tem gente, claro, sempre tem interesse. E ainda é super especulativo. No YouTube tem um vídeo muito engraçado de uma astrônoma russa, sem idade, já que ela estava pulando de alegria, porque ela observou alguma coisa em relação aos multiversos. Ela ficou muito contente. Observou, mas acho que uma coisa que... Não dá para observar, porque o multiverso não tem conexão causal com a gente. Então, esse é um dos problemas. Não tem um... Tem vários... Aliás, tem gente que fala de multiversos assim, relacionados ao que está além do nosso horizonte, que seria o nosso universo, mas outros além do nosso horizonte causal. Tem gente que fala de realmente multiversos e outras bolhas que apareceram. E na inflação apareceu também muitas outras bolhas. Então, a teoria da inflação prevê a existência de multiversos. O índice, acho que não falando. A teoria da inflação também prevê a existência de multiversos. Agora, é claro que em filmes de ficção científica fica legal, né? Fica legal pensar que tem algum universo, tem uma pessoa igual a gente que está fazendo alguma outra coisa. Mas ou pessoas com dedos compridos. Não tinha uma mulher que tinha dedos compridos no outro? Você não assistiu aquele filme? Como é que chamava aquele filme? Tudo ao mesmo lugar, ao mesmo... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que ela aparecia com os dedos, parecia salsicha, que era um outro universo. Então, um outro universo com outras leis, com outras formas de vida. É legal pensar nisso, é bacana, mas testar só em filme de Hollywood. Dá pra fazer. Se bem que eu vou ter um capítulo no livro ainda de Buracos de Minhoca, mas essa é outra história. Então é isso. Então, a semana que vem vai ser a última palestra sobre o fim do universo. Se tiver tempo, eu falo um pouco mais sobre o princípio antrópico, multiverso. Beleza? Então, vamos encontrar o caminho agora. Hoje faz 3 meses que teve a última de dezembro. Foi 3 meses, tava. Nossa. Eu tenho aqui. Encontrar com